Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante. É sobre como uma das instituições mais antigas do mundo, com seus 2000 anos de história, encarou o desafio de navegar e, no fim das contas, abraçar a era da comunicação moderna. É uma jornada que tem de tudo: desconfiança, muita descoberta e, acima de tudo, uma baita transformação. E a grande pergunta que guia toda essa nossa conversa é essa aqui: como é que uma organização tão antiga, com tradições tão arraigadas, consegue se adaptar a um mundo que muda na velocidade de um clique? Vamos investigar isso juntos? Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar no tempo. Pensa ali, no período logo depois da Segunda Guerra Mundial. O mundo estava dividido e a comunicação, bom, ela deixou de ser só sobre informar. Ela virou uma ferramenta de influência, uma das armas mais poderosas numa guerra ideológica que tomou conta do planeta. O cenário era esse. De um lado, os Estados Unidos projetando aquela imagem de supremacia, de bem-estar, de avanço tecnológico. Do outro, a União Soviética, com sua propaganda forte, defendendo a economia planificada e o autoritarismo. Cinema, rádio, televisão, tudo, absolutamente tudo, virou parte de uma batalha gigante para ver qual modelo político ia conquistar o mundo. E no meio desse furacão todo, onde é que estava a igreja? Bom, a postura inicial era bem defensiva. A atitude era de olhar para esses meios de comunicação como uma ameaça, sabe? Quase como um inimigo que precisava ser combatido. Era uma mentalidade que a gente pode chamar de fortaleza, de se proteger do que pareciam ser os perigos do mundo moderno. Mas aí aconteceu uma virada de chave. Entre 1962 e 1965, o Concílio Vaticano II chegou e mudou completamente essa perspectiva. Foi um momento de abertura, de diálogo com o mundo moderno e que marcou o ponto de virada fundamental na relação da igreja com a comunicação. E olha, essa mudança não aconteceu do dia para a noite, não. Foi uma evolução, lenta, mas muito consciente. Tudo começou lá em 1963, com o Intermirifica, um primeiro passo ainda meio tímido. Anos depois, o Communio et Progressio deu um salto gigantesco, conectando a comunicação com a própria missão na igreja. Aí, em 92, com o Aetatis Novae, a visão amadureceu de vez. A mídia não era mais só uma ferramenta, mas o ambiente onde a gente vive. E mais recentemente, aqui no Brasil, o Diretório de 2014 pegou toda essa teoria e transformou num guia prático para o dia a dia. O ponto crucial aqui é que essa mudança foi muito profunda, não foi só uma estratégia. Ela deu origem ao que a gente chama de teologia da comunicação. A ideia central é que comunicar não é algo fora da fé, pelo contrário, está no coração dela. Pensa só, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é vista como o modelo perfeito de diálogo, de comunhão. Perceber isso mudou totalmente as regras do jogo. E se teve uma pessoa que foi a cara dessa nova abordagem, essa pessoa foi o Papa João Paulo II. Ele não só entendeu a nova era da mídia, como ele a dominou. João Paulo II entendia do palco. Com aquela jovialidade, os gestos simbólicos, a capacidade de falar várias línguas, ele se movia na frente das câmeras como ninguém. Ele tirou o papado daquela imagem distante de Roma e levou para o mundo inteiro com suas viagens, se tornando um verdadeiro ícone global. E essa frase dele resume tudo perfeitamente. O Areópago, lá na Grécia Antiga, era a praça pública onde as ideias eram debatidas. Para João Paulo II, a mídia era um novo Areópago, um novo espaço público onde o evangelho precisava ser anunciado e principalmente dialogado, não imposto de cima para baixo. Essa visão do João Paulo II ajudou a consolidar uma mudança de mentalidade que já vinha acontecendo. A igreja parou de enxergar a comunicação só como um monte de ferramentas para usar e passou a entender que a comunicação é uma cultura, é um novo jeito de viver, de perceber o mundo. E o contraste é gritante. A visão antiga, a instrumental, era sobre usar a mídia para mandar uma mensagem, de cima para baixo, uma via de mão única. Já a visão nova, a cultural, é sobre viver dentro da cultura da mídia. O foco muda de transmissão para diálogo, de monólogo para uma troca de ideias. É uma virada fundamental mesmo. Ok, mas como é que toda essa teologia bonita vira ação de verdade no dia a dia? Para ver isso, a gente vai olhar para o Brasil e para a América Latina, que se tornaram verdadeiros laboratórios para colocar essas ideias em prática.
E aí entra um conceito-chave, a PASCOM, a Pastoral da Comunicação. A palavra pastoral vem de cuidado. Então a PASCOM não é para ser um departamento de marketing da igreja. É a missão de cuidar para que a comunicação aconteça de verdade em todos os níveis, principalmente lá na base, nas comunidades, de um jeito integrado e orgânico. E como é que isso funciona na prática? A PASCOM se organiza em 4 eixos que se conversam o tempo todo. Primeiro, a formação, para capacitar as pessoas. Depois, a articulação, para ninguém trabalhar sozinho ou isolado. O terceiro é a produção, que é botar a mão na massa e criar conteúdo que faça sentido localmente. E, amarrando tudo, a espiritualidade. A ideia não é comunicar por comunicar, mas comunicar para gerar comunhão. Um exemplo ótimo da PASCOM em ação são os mutirões nacionais de comunicação. São encontros gigantes que juntam gente do Brasil inteiro para debater temas super atuais. E dá uma olhada nos temas: participação cidadã, ética, educação, democracia. E isso mostra que a preocupação vai muito além dos muros da igreja. É uma busca por dialogar com os grandes desafios da nossa sociedade. E isso nos joga direto para os dias de hoje, com a visão do Papa Francisco, que pegou toda essa teologia da comunicação e a trouxe para o coração da era digital. Para o Papa Francisco, a questão não é só ter um perfil no Twitter ou manter um site funcionando. O grande desafio da nossa era digital é usar essas ferramentas para construir pontes e não muros. É conseguir ir além dos algoritmos e das bolhas para gerar uma conexão humana de verdade, um encontro autêntico com o outro. Essa visão dele é perfeitamente resumida nessa frase. A tecnologia, a comunicação, tudo isso tem que estar a serviço de algo maior. A nossa capacidade de nos encontrarmos como seres humanos, de ouvirmos uns aos outros e de construirmos juntos uma sociedade mais fraterna. E assim, essa longa jornada de 2000 anos da igreja nos deixa com uma pergunta que é muito atual para todo mundo. No mundo saturado de informação, de polarização, de feeds infinitos, como é que a gente pode usar as ferramentas que a gente tem nas mãos não para se isolar mais, mas para de fato encontrar o outro? Fica aí a reflexão.